Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no canal Teologia Didática e à disposição de mais um curso aqui no canal. Você está agora tendo a disposição do curso Estatura do Adolescente Cristão. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal, comente cada aula do curso. Entre em contato com a gente depois para solicitar o seu certificado pelo 439-2001-2860, tá bem? Vamos estar te atendendo com o maior carinho. Não esqueça que nesse canal nós temos o curso livre e gratuito de teologia básico e médio. Você poderá estar se inscrevendo no canal. Ao estar inscrito no canal, estará inscrito automaticamente no curso de teologia. E aí nós vamos estar juntos, tá bem? Você já poderá ter disponível aí nesse canal. As primeiras 12 matérias já estão disponíveis aqui no canal. É só você estar atendendo e atentando para os temas, né? Entre em contato com o Instituto, solicite para a gente a grade curricular para você ir acompanhando, tá bem? Ir acompanhando cada matéria e no final você poderá solicitar o seu certificado. Apenas o certificado terá um pequeno custo, mas bem mínimo, mas o curso é inteiramente gratuito, tá bem? Muito bem, esse curso aqui também vai estar disponível e você vai apenas ter um custo na hora do certificado e nós vamos enviar para você, junto com o seu certificado, o material didático, o material digital, tá bem? Em PDF, você vai receber todo o material escrito para você poder estar fazendo pesquisas posteriores ou até mesmo utilizando o material para lecionar para classes de adolescentes, para o grupo, departamentos de adolescentes na sua igreja ou outras igrejas que porventura você for lecionar, tá bem? Então é muito importante que você faça o curso, peça o certificado para você receber o material didático, o material digital, tá bem? Conselhos práticos para o adolescente cristão. A adolescência é uma importante fase da vida considerada por muitos a mais fantástica, quando as mudanças ocorrem drasticamente. Assim, observa-se que Jesus passou por essa parte da vida. Lucas é o único dos evangelistas que trata da infância de Jesus como um relato da sua vida, aliás, a sua ida para o Egito com os seus pais, também a ida para o templo em Jerusalém, que possui informações importantes a respeito de Jesus aplicáveis nos dias atuais para a adolescência. A informação referente à idade de Jesus no texto, de 12 anos, aponta para o início, se fosse nos dias atuais, da adolescência. O que é importante destaque é que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, mostrando que o seu desenvolvimento era natural e exemplar nesta idade em diante. O contexto vivido por Jesus é obviamente bem diferente do que o dos adolescentes de hoje. Jesus foi criado aos modelos judaicos. O lugar onde ele estava no momento do relato bíblico era o templo. Ele e seus pais moravam a uma boa distância, o que indica que as idas para o templo não eram constantes, mas, pelo costume judaico, eles praticavam pelo menos a ida a uma festa anual em Jerusalém, pelo menos. Contudo, Jesus continua como o principal exemplo cristão. A palavra adolescente significa um período de crescimento até a maturidade. Ela começa com a
puberdade se estende até o final da segunda década da vida. Durante esse período de conflito e crescimento, o jovem sofre mudanças físicas, emocionais, intelectuais e sociais. Ele se afasta da dependência e proteção da família e caminha para a independência social. Para muitas pessoas, a vida nesta fase é feita de amigos, televisão, esportes, estudo, trabalhos, passatempos e às vezes muito estresse e reflexões. Internamente, a vida de um adolescente consiste de um amontoado de picos e vales emocionais, altos e baixos, que vão desde a alegria até a depressão. O mundo do adolescente é geralmente confuso e muda tão depressa que os jovens imaturos nem sempre conseguem se ajustar direito. A adolescência divide-se geralmente em 3 períodos. Pré-adolescência, também chamada como a puberdade, ou início da adolescência, que começa em torno dos 10 ou 11 anos e se estende por pelo menos mais 2 anos. Em seguida, tem-se a média adolescência, período que vai dos 14 aos 18 anos, quando o jovem ainda está cursando o ensino médio. Finalmente, vem a pós-adolescência, às vezes chamada de fim da adolescência ou período da juventude. O conceito de adolescência, como é conhecido, só surgiu na literatura sobre a criação de filhos no final do século XIX. A palavra adolescente não aparece em nenhum lugar na Bíblia e é bem possível que os autores bíblicos não pensassem na adolescência como uma fase de desenvolvimento. A infância e juventude são mencionadas frequentemente na Bíblia, mas não se tem indicação de quando essa fase termina. O fato de receberem ensino bíblico implica que elas eram suficientemente maduras para entender e aceitar. Portanto, os ensinamentos bíblicos a respeito das crianças tratam do que são os adolescentes hoje. A principal tarefa do adolescente em seu desenvolvimento é adquirir identidade. Em determinado momento entre a infância e a vida adulta, seu corpo entra em intensa atividade e sofre várias mudanças em ritmos alucinantes. Não somente o corpo, mas em todas as áreas da adolescência, é muito preciosa por ser uma época em que também se tomam decisões importantes na vida, especialmente nesses dias em que uma escolha errada pode ser fatal. Os adolescentes estão muito preocupados com as normas e os valores éticos. Eles perguntam pela verdade, tentando esclarecer o que é certo ou errado. Os jovens indagam sobre Deus. A sexualidade ocupa fortemente a sua atenção. As inúmeras discussões e falas que parecem teóricas ou abstratas têm em geral um pano de fundo pessoal. Não é fácil ser adolescente, principalmente nos dias de hoje. Porém, tem havido um exagero quando se fala na adolescência, considerando as mudanças que ocorrem a todos os ajustamentos necessários. A maioria dos jovens chegam à idade adulta muito bem. Uma coisa é certa, os adolescentes são difíceis de lidar em determinadas situações. Eles já estão grandes demais para disciplinas rígidas, mas são bem maduros para reagir positivamente diante de recursos como a lógica, a persuasão, a justiça, o interesse, o reforço positivo, o amor, o exemplo paterno e o poder da oração. A tarefa dos pais e dos conselheiros cristãos não é tentar colocar o adolescente à força dentro de uma forma, mas ajudá-los a crescer até alcançar a maturidade cristã. Poucas tarefas poderiam ser mais importantes, desafiadoras e dar mais senso de realização do que esta. Por isso, o exemplo de Jesus deve ser evidenciado para que os adolescentes possam se espelhar ainda mais na sua vida e desenvolvimento, atentando para cada momento da vida como único e, por isso, necessitando de cuidados e formas diferentes de lidar com determinadas situações.
o texto utilizado encontra-se em Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Contudo, o versículo está inserido num contexto bem maior do que apenas um versículo, sendo que a análise começa deste capítulo citado a seguir, do versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, conforme está no versículo 42. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa, no versículo 43. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. 44 é o versículo. Pensando que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos, está no versículo 45. Como não o acharam, voltaram para Jerusalém em busca dele, no versículo 46. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas, no versículo 47. E todos os que ouviram ficaram admirados com a inteligência e com as suas respostas, no versículo 48. Quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos te procurando muito ansiosos, no versículo 49. Ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis vós que eu devia estar na casa de meu pai, no versículo 50. Mas eles não entenderam o que ele lhe disse, no versículo 51. E ele desceu com seus pais, e indo para Nazaré, obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. A visão geral, o presente texto é um dos poucos relacionados a Jesus em idade pré-adulta. Jesus foi uma pessoa normal ao viver entre as pessoas como uma delas. Por isso, destaca-se que ele foi uma criança que passou pelos mesmos desafios passados por todas as crianças. O capítulo 2 de Lucas relata o nascimento de Jesus, a visita dos pastores ao menino recém-nascido e a sequência do texto. Jesus é circundado ao 8º dia de vida e depois da sua purificação, ele é levado ao templo para ser apresentado como era costume judeu. Depois Jesus aparece no relato com 12 anos, quando foi novamente ao templo. Tem-se aqui um vácuo a respeito da infância de Jesus. Depois do relato bíblico, refere-se ao seu nascimento e passa-se logo ao único relato da sua idade pré-consideração, aos termos dos dias atuais. Uma água. Assim, o evangelista Lucas descreveu a ida de Jesus ao templo com seus pais na idade de 12 anos para a festa da Páscoa. Seus pais iam todos os anos visitar o templo como era costume de uma tradição judaica. O relato mostra que na volta seus pais pensaram que Jesus estivesse vindo com alguns companheiros de viagem, não se preocuparam com aquele momento, afinal Jesus tinha 12 anos e poderia ter certas responsabilidades, ainda que mínimas. Mas não encontrando Jesus com o grupo que viajava, decidiram voltar para a cidade e procurar a ele. Lá o encontraram sentado entre os mestres e fazendo-lhes perguntas. Seus pais o reencontraram. E ele, por sua vez, obedecendo aos seus pais, voltou com eles. Assim termina-se o relato descrevendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Embora Jesus fosse Deus, não há nenhum sinal de que possuísse todo o conhecimento e sabedoria desde o seu nascimento. Parece ter se desenvolvido como qualquer outro menino. O presente comentário concentrar-se-á em Lucas 2,52. Trata-se de uma abordagem exclusiva do terceiro evangelho, abrangendo a infância de Jesus, num relato de quando o menino tinha 12 anos e visitava o templo com seus pais. Até esse ponto, em Lucas, todos falam sobre Jesus. Agora é a vez de ele falar. Esta unidade é importante porque conclui a sessão sobre a infância e Jesus é apresentado como um jovem em formação que está pensando por si mesmo.
Como tal, tecnicamente, isso não é um relato de infância. Entretanto, muda-se o tipo de relato, pois Jesus assume uma função mais direta nele. Em Lucas, as primeiras palavras de Jesus expressam-se como um senso de direção e destinos divinos. O relato é designado para acentuar o respeito por Jesus, que é visto dialogando com os mestres lá do templo, uma forma que deixa os que estão ao redor dele maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Em outro sentido, o texto é um relato de pronunciamento, porque a chave evidente da passagem é o dito em Lucas 2,49. Acima de tudo, a ideia do Evangelho é mostrar através do relato de Jesus que ele teve uma infância normal e que se desenvolveu como qualquer outro ser humano normal. Afinal, ele era o Filho de Deus, mas estava habitando entre os homens, sendo um deles. Por isso passou por todos os estágios da vida até a idade adulta. O Evangelho de Lucas começa com um prólogo em que o autor se refere àquelas pessoas que fizeram um relato oral ou por escrito sobre a vida de Jesus. Ao mesmo tempo, o autor explica que tipo de pesquisa ele mesmo fez e como registrou os seus resultados. O Evangelho começa com o nascimento de Jesus no contexto da história e do governo romano. Então, acompanha Jesus em sua viagem da Galileia, passando por Samaria, Judeia até Jerusalém, pondo em evidência a cidade santa do povo escolhido de Deus. A história prévia refere ao nascimento e à infância de Jesus, é consideravelmente mais detalhada no Evangelho de Lucas que no de Mateus, revestindo-se ainda de relevância especial pelo fato de a história do precursor do Messias, o João Batista, ser mostrada na mais estreita conexão com a humanização de Jesus e possuir grande importância para a história da salvação. A Galileia de Jesus, especialmente a parte onde ele atuou, a Baixa Galileia, situada ao redor do lago de Genezaré, ou do lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, era um país rico e principalmente agrícola. Seus habitantes tinham orgulho de sua independência e gostavam de sua judaicidade, os quais, apesar das dúvidas frequentes expressadas pelos judeus, consideravam sem par. Eles eram também bravos e fortes. O Flávio Josefo, o comandante-chefe da região durante a Primeira Guerra Judaica, louva-lhes a coragem e os descreve como um povo desde a infância acostumado com guerra. Os judeus, povo de Deus, onde Jesus estava sendo criado, era um povo que tinha todo um contexto histórico voltado para Deus. O Antigo Testamento comprova isso, evidenciando em muitos relatos tudo o que Deus havia feito até então relacionado ao seu povo. Com 96 páginas no texto original grego, o Evangelho de Lucas é o livro mais extenso do Novo Testamento. O terceiro evangelho é caracterizado por um estilo literário mais refinado. Além de amém, não há uma única palavra proveniente do hebraico. O material comum a este e a outros dois evangelhos sinóticos é dirigido consequentemente a leitores de fala grega. Jesus viveu na Galileia, uma província governada no decorrer da sua vida, não pelos romanos, mas por filhos de Herodes, o Grande. Esse era o ambiente em que se formaram a personalidade e o caráter de Jesus como judeu. Não obstante, nada sabemos de concreto acerca da sua educação e de sua capacitação, dos seus contatos, das suas influências, a que ele pode ter estado sujeito, porque mesmo obstruído da natureza não histórica dos relatos concernentes à sua infância e meninice, o intervalo entre 12 anos e o começo do seu ministério público foi mantido pelos 4 evangelistas em completo silêncio. Jesus não passou apenas pelos seus primeiros anos na Galileia, ele já viveu quase toda a sua vida pública lá.
adotando-se a cronologia dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como seu ministério de 1 ano, deixando-se de lado breves excursões à Fenícia, hoje ao Líbano, e a Pérea, atual norte da Transjordânia. Ele só deixou a província uma vez para a fatídica jornada a Jerusalém, que é a Páscoa. A ocasião citada no texto de Lucas 2 é a peregrinação da Galileia para Jerusalém, a qual todo judeu piedoso procura fazer pelo menos uma vez por ano, embora fosse ordenado que essa viagem acontecesse 3 vezes por ano. No século I, o começo era fazer a viagem uma vez por ano, partindo lá da Galileia para a Judéia. A Páscoa acontecia no 15º dia de Nissan, que cai no calendário atual em março ou abril. Em Jerusalém e nos círculos judeus, os galileus tinham a reputação de povo sem sofisticação. Em um linguajar rabínico, costuma-se fazer referência a um galileu como um galileu estúpido. O texto sectarismo, usado geralmente com conotação pejorativa, pode ser definido como uma visão estreita, intolerante, intransigente. Os judeus que sustentavam diferentes crenças passavam horas e horas discutindo questões difíceis da lei, da história e da política. Debatiam problemas como: quem é o verdadeiro judeu? Quem é Deus? O que é que Deus exige de seu povo? E qual é o destino de Israel? Suas respostas conflitantes revelavam agudas diferenças entre os vários seitas judaicas nos tempos do Novo Testamento. Em sua infância, Jesus deve ter sido certamente educado como qualquer outra criança judia, isto é, recebeu uma educação religiosa, aprendendo a ler as Escrituras na Bet Ha-Sefer, a escola de sua cidadezinha. Seus pais o ensinaram a ser um israelita piedoso, fazendo com que os acompanhasse desde cedo em sua peregrinação a Jerusalém. O episódio do menino entre os doutores da lei, debatendo com eles no templo, descreve muito sobre a instrução por ele recebida, que deu-se por meio das Escrituras. Por mais sobrenaturais que tenham sido os seus debates nas ciências tecnológicas, é razoável supor que o menino de 12 anos devesse ter bastante cultura para surpreender os rabinos com seus conhecimentos. Água. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Estatura do Adolescente Cristão.